Sim. Foi. Vai passar jogo da Bahia aí? Vai. O jogo já tá transmitindo, mas sim. Aí, ó, sai daqui de cima e daqui da lateral.
pediu, o professor Lubaldo deu um despacho pedindo para relatar na reunião do dia 26 de novembro. Então, até então, estava tudo resolvido. Dia 26 de novembro ia ser relatado, caso o Conselho tem todo o direito de aprovar ou não aprovar. Chegando na reunião do dia 26 de novembro, simplesmente a relatora disse que eu vou tirar de pauta, porque eu tenho algumas dúvidas e tal. E tirou de pauta. E aí, terminando a reunião, eu dei uma bronca no professor Lubaldo e na relatora, uma bronca séria, falei bravo mesmo, né? E aí, disse, olha, não vou mais falar sobre esse assunto, não quis manifestar no conselho, porque eu estava muito nervoso, e eu estou falando para o senhor e para a relatora. Isso não é uma tramitação republicana na universidade, isso é um absurdo a universidade fazer uma tramitação com o regimento de um centro, não pode acontecer isso, então eu não vou mais ficar brigando com os senhores, então eu vejo na próxima reunião do conselho. A reunião do conselho de terça-feira agora foi sobre a escolha do corregedor, naturalmente não era o assunto para ser discutido, e tem uma reunião agora no dia 17. Então espera-se que agora no dia 17, que é a reunião para aprovar o PDI, esse processo, porque agora a relatora não tem como baixar em diligência, porque ela está com o processo há muito tempo na mão e não baixou em diligência. Então não tem como ela baixar em diligência agora, na verdade. Ela terá que emitir um parecer. E realmente aconteceram coisas muito estranhas nesse processo, né? E eu só, professor Bosa, eu vou ver inclusive como é que eu vou encaminhar essa situação, que é uma situação muito desagradável, né? E aí, com isso, deixando agora a informação, o meu entendimento é que como nós não temos hoje nós não temos representação dos técnicos administrativos, porque como esse assunto da eleição e da condução dele não foi aprovado até hoje no Conselho, houve esse processo, houve recurso e tal, e também eu não me senti à vontade para fazer uma designação própria que poderia fazer, eu não quis fazer para não criar ainda mais problemas em relação a essa temática. Então, no meu entendimento, nós não temos hoje representação técnica no Conselho, né? Por isso que eu sugeri que eu não viesse à reunião. E isso é um prejuízo muito ruim, né? Isso aí marca muito, na verdade, né? Eles foram, assim, excluídos da reunião, na verdade. Por pessoas, 2, 3 pessoas, não é um grupo grande de centro socioeconômico que está fazendo um trabalho desse. São apenas 1 ou 2 pessoas, na verdade. E aí, no meu entendimento, nós temos, então, hoje, em vez de 33, temos 30, e aí pode, com 16 é possível fazer a reunião. Não sei se todos concordam. A minha interpretação é que não é possível contar essas pessoas porque elas não estão no Conselho. Existe uma discussão se elas estão ou se não estão. E essa discussão o Conselho não deu um resultado, né? E também não apreciou o novo regimento, que estaria ali no novo regimento a situação com a proposta mais clara. Eu queria ponderar com vocês, concordo com essa interpretação que eu estou dando, em não considerar os técnicos, né, como conselheiros. E aí nós temos quórum com 16. Se considerarmos os técnicos, aí são 33, temos que ter então 17 integrantes aqui no Conselho, no Conselho da Unidade de Centro Social. Alguém discorda desse entendimento? Então, aberta a sessão. Boa tarde a todos e a todas. Primeira ata foi encaminhada via e-mail. Alguém tem alguma ponderação sobre a ata? Não havendo quem queira se manifestar em discussão, quem aprova com a ata da sessão anterior permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. O item 2, informes. Alguém tem algum informe em relação? Só para dizer, né, eu acho que não sei se todo mundo sabe, até divulgou um pouco, né, mas hoje o ex-aluno aqui do programa de pós-graduação em serviço social, o Gustavo Meneghetti, né, está recebendo o prêmio CAPES de tese 2019, né? Ele escreveu uma tese sobre, na mira do sistema penal, o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. Ele é assistente social do Tribunal de Justiça e nosso aluno aqui do programa, e ele foi orientado pela professora Simone Sobral, então hoje ele está lá recebendo, é o segundo prêmio que o programa, desde 2011, é o segundo prêmio da área que o programa recebe. Então, foi registrar e... O primeiro foi o teu. Mas é isso. Então, gostaria de parabenizar, né, o programa de pós-graduação em serviço social, que realmente recebeu 2 prêmios, né? Prêmio tese da CAPES, realmente é uma premiação importante, né? E isso é muito importante para o centro, para o curso de serviço social, para o
área de serviço social para a universidade, e a coordenadora, a subcoordenadora que está na coordenação em exercício, que é a professora Simone, foi a orientadora da tese, está em Brasília, então, recebendo esse prêmio. Então, parabéns, professor, parabéns a toda a comunidade de serviço social. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, vamos entrar já na pauta. Nós temos, então, o primeiro processo, o processo Nelson Rubens de Melo Valverde, colaboração técnica, o relator, o professor Rudimar. Antes de entrar propriamente dito na pauta, eu queria ter uma inclusão de uma progressão que nos chegou ontem, em cima da hora, e conseguimos uma comissão, que é a progressão funcional do professor Pedro Antônio de Mello. Então, provavelmente a secretaria vai ter lá Tem mais um? a outra está na pauta. Não, da professora Patrícia. Ah, e também, justamente. Então, temos aqui um processo também para incluir em pauta, que também nos chegou depois da expedição da pauta, que é o trata do afastamento do professor Jailson Jair da Silveira. Então, temos dois processos, um processo de progressão do professor Antônio Pedro de Mello e o processo de afastamento para pós-doutorado do professor Jailson Jair da Silveira. Vocês concordam com a entrada em pauta desse processo? Vamos colocá-lo no final, então? Eu sugeriria no final. Para não ficar na ordem. Vamos no final. A progressão está encaixa. A progressão encaixaria junto com as outras, pode ser? Ok? Então, o professor Rudimar é o relator do processo. Professor Rudimar, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Desculpa professor. pelo atraso. Em analisando o processo de Nelson Rubens de Mello Valverde, professor da Unipampa Camp, Dom Pedrito, tenho a relatar para os senhores e senhoras que o presente processo número 23.080.081.525.2019 trata de solicitação de colaboração técnica de serviço de servidor docente proposto pelo professor Dr. Nelson Rubens de Mello Valverde, associado ao nível 1, lotado na Universidade Federal Unipampa Camp Dom Pedrito, que deseja prestar essa atividade por 2 anos, a contar de 2020, junto ao CNM-CSE. Assim, membros deste Conselho de Unidade, por fiz criteriosa análise dos documentos recebidos pelo proponente, que instruiu o referido processo, bem como à luz da legislação vigente, com olhar especial à Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e ainda do parecer aprovado pelo colegiado CNM-CSE, tendo identificado que o professor Dr. Nelson Rubens de Mello Valverde não inseriu o documento de autorização do dirigente máximo de sua IFE, conforme define a Lei 12.772, capítulo 9 do afastamento, artigo 30, parágrafo 1º, que assim define. Parágrafo 1º da referida lei. Os afastamentos de que tratam os incisos 2 e 3 do caput somente serão concedidos a servidores aprovados em estágio probatório no respectivo cargo e se autorizado pelo dirigente máximo da IFE, devendo estar vinculado a projetos ou convênios com prazos e finalidades objetivamente definidos. Realce meu. Além disso, é preciso a assinatura da chefia imediata do citado professor na Unipampa Camp Dom Pedrito e da direção de serviço socioeconômico não contemplados no projeto de colaboração técnicas folhas 10 a 17. Pelo exposto, solicito que se baixe em diligência o presente processo para o professor Dr. Nelson Rubens de Mello Valverde, que evidencie as supracitadas exigências legais anexando o documento de autorização do dirigente máximo da Unipampa e providencia a excelência da chefia imediata e a assinatura da direção de serviço socioeconômico para posterior análise desse grande colégio ou conselho de unidade. É meu parecer que, salvo melhor juízo, preserva a legislação vigente. Assino na data de hoje. Obrigado, conselheiro. Em discussão, parecer? Acho que é um processo que está sendo do Departamento de Economia, Isso. mas eles colocaram na discussão lá
que precisaria aprovação aqui para depois solicitar lá. Estou enganado, eu não estou enganado. Porque precisar ao contrário, né? Pelo que está na legislação, primeiro tem que ter eficiência, tem que ter a concordância, né, do reitor, no caso do agenda, nem é do petrito, né? E depois os trâmites são os complementares. Sim. Artigo 30, bota aqui. São processo? Mas já tem, por exemplo, um projeto? Tem um projeto. Só que a Não entrou no mérito da discussão. Exatamente. Primeiro tem que ter a liberação. O que mais gostaria de discutir? Então, em votação, o parecer conselheiro do Gilmar Antunes da Rocha. Quem concorda com o parecer, levante uma das mãos. Concorda? Quem concorda? Quem concorda? Não vou votar. Contrário? Aprovado então por unanimidade. Processo seguinte do professor Pedro José com Michel, progressão funcional, da associado 3 para associado 4. O secretário vai ler o parecer. Nós vamos só informar aqui a comissão, como a nossa praxe, né? O professor Pedro está progredindo da classe de gestão da associação 3 para associados 4. Foi comissão, o professor Luiz Carlos Carvalho Júnior, professor Odair Roquete, professor Rudimar Antunes da Rocha. E a comissão recomenda a aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado por essa progressão, então, lido pelo secretário Roberto. Processo seguinte. Aqui também temos a progressão do professor Pedro Antônio de Melo, que progride da classe de associado 1 para associado 2. Comissão também, a mesma comissão, Luiz Carlos Carvalho Júnior, Odair Roberto e Gilmar Antunes da Rocha, também recomenda a progressão. Esses não são mais pelo sistema, assim? Eu ia perguntar pelo sistema. Não, esses aqui ainda não, pelos semestres, né? Daqui a pouco vai. Se são pelo sistema, passa pelo conselho também ou não precisa mais? Passa, mas ele vem tudo eletrônico, né? Só homologa aqui. Entendi. Já não há mais a necessidade desse processo. Não sei se já passou, porque eu fiz pelo sistema, não sei se já passou. Mas talvez tenha a ver com aquele negócio dos períodos da produção. Tem alguns que têm a produção ainda, não viu o que falar. Aí há necessidade de fazer. Tem alguma coisa que não está no sistema que tem que fazer o fim. Falta 2 para chegar no nosso. Então, podemos colocar em votação. Quem Depois é concorda só com a progressão do professor Pedro Antônio de Mello para associado 2? Permaneça como se encontra. Ela já não cresce mais. Aprovado por unanimidade. Tu já está no. O processo seguinte é o processo da professora Vânia Maria Manfroy, processo de adesão, serviço voluntário na USP. A relatora é a professora Fabrícia Silva da Rocha. Professora Fabrícia. Boa tarde a todos. O número do processo é o 23080 010 525 de 2019/24, referente ao programa de pós-graduação em serviço social. E interessada é a professora Vânia Maria Monfroy. O processo trata-se então dessa adesão ao serviço voluntário. Ele iniciou em 23 de maio de 2019. Foi solicitado na época pelo gabinete da reitoria, de 24 de maio, algumas providências, né? Entre elas, parecer colegiado do departamento, onde as atividades irão ocorrer, parecer do conselho de unidade, 2 vias do termo de adesão, ato de aposentadoria, relatório de atividades realizadas. Já de posse desses documentos, né? Então, o departamento providenciou a solicitação da emissão do parecer do departamento em si, que foi relatado pela professora Liliane Moser, né, no dia 20 de novembro, e a aprovação foi favorável. Então, fui designada para fazer o relato aqui pelo centro. Né. O embasamento normativo foi observado, né, todos os itens estão de acordo com a questão normativa. E da análise, então, a solicitação segue a normativa pertinente, a manifestação favorável do departamento e do programa, pela qual as atividades serão desenvolvidas. A professora Vânia Maria Manfroy
possui experiência e apresenta a proposta condizente com o trabalho voluntário. As informações complementares solicitadas pelo gabinete foram atendidas. Em seu cronograma, a professora Vânia apresenta a proposta de contribuir com orientação em nível de pós-doutorado, de pós-graduação, coordenação de pesquisa, participação do projeto com internacionalização, print da carta, oferecimento de disciplina optativa, organização de livro e produção de artigos. E, portanto, como parecer, considerando a legalidade da solicitação, a contribuição da professora Vânia Maria Manfreaus, que pelos seus 16 anos como professora efetiva, a apresentação da documentação necessária e que atende ao arcabouço legal vigente, manifestação favorável tanto do programa de pós-graduação em serviço social quanto do Departamento de Serviço Social, sob parecer favorável à solicitação do programa de serviço social para adesão ao serviço voluntário da professora Vânia Maria Manfreaus. Obrigado, professora. Em discussão, parecer? Não havendo ninguém queira discutir em votação, quem concorda com o parecer, permaneça como se encontra. Posso fazer uma pergunta Claro. fora o processo? Programa de pós-graduação em ciências contábeis também está no processo do professor Pedro Barbeiro, é um colaborador nosso já de longa data, e ele se aposenta ao final do ano. Ele entrou com pedido via Departamento de Estatística, portanto, ele tramitou internamente e está autorizada a permanência dele como professor voluntário. E aí a legislação nossa, ela não diz se eu tenho que fazer tramitar isso no conselho, como que faz. Essa legislação do processo voluntário ela é muito prolixa, né? Então precisa passar no colegiado, do programa de pós-graduação no colegiado, do departamento, do conselho da unidade, do gabinete do reitor, é absurdo. Sim, mas isso para ele se tornar professor voluntário. Sim. No caso, ele já é professor voluntário da estatística. Ele só vai colaborar conosco com uma disciplina. E isso a legislação está descoberta. Aí eu fui saber da superintendente da pós-graduação, e aí ele falou, não, você só anexa essa documentação de que ele já é professor voluntário. Nada óbvio de ele ser colaborador do nosso programa. E assim nós procedemos, mas eu tenho dúvida se nós procedemos de forma correta. Parece que pela legislação, teria que ver com mais calma, né? Teria que ter aprovação do conselho, do colegiado, do programa que já teve, né? Pela resolução, parece que teria que passar pelo conselho da unidade. Eu posso ter uma cópia perfeita do processo? A resolução diz o seguinte: para que o professor seja voluntário para atuar na graduação, ela diz o seguinte: basta a aprovação no colegiado do departamento e no centro. Não precisa o colegiado do curso da graduação. Para o professor atuar na pós-graduação, aí tem que ter a aprovação do colegiado da pós-graduação, do departamento ao qual a forma é titulada e do centro. Pós-graduação passa nas três instâncias. E graduação só no departamento. Agora, para o professor, ele sendo voluntário em outro departamento e atuar na pós-graduação de um outro centro, aí aprova no colegiado da graduação, da pós-graduação, a participação dele como colaborador do programa. Mas toda a tramitação de voluntária... Mas passa pelo centro, mas esse outro programa. Não, segundo o Juarez, não. Eu E eles fiz ano passado esse aceitaram processo. Aliás, no início desse ano eu fiz esse processo. Eles aceitaram, inclusive, o credenciamento dele na... Eu sugiro que a senhora encaminhe para a reitoria de pós-graduação, você der um parecer dizendo que está ok? Está ok. A senhora está respaldada como coordenadora. Tem um parecer do Juarez dizendo que está certo? Eu tenho por escrito. Não, encaminhe o processo para ele dar um parecer Tá. dizendo que está de acordo. Né? Minha sugestão. Eu fiz no início do ano com o professor Mário. Ele também lá do CCB. Inclusive, eles queriam que eu fizesse via departamento de contato também. Não, peraí. O professor está lotado lá. Então, mas eu faço aquele colegiado, aí eles comentou pelo... A orientação foi só do nosso colegiado. Mas me pareceu um pouco estranho, porque é outro centro, né? Eu sugiro que a senhora encaminhe oficialmente. No caso é porque vai tudo nos três, né?
permanecia no mesmo centro, então passou pelo departamento, pelo programa e pelo centro. Então, aqui está o que em relação a A minha dúvida é em relação a isso, professor Ednei. Nessa experiência, o professor ele continua tramitando o processo no departamento na unidade de origem, mesmo que ele depois vai fazer a adesão em outro centro. Mas ele vai desenvolver atividade lá também. Pois é, mas nesse caso é diferente, né, professora? Não, ele ele também continua lá desenvolve também. lá. Ele tá, É só uma atividade a mais que já vinha exercendo. É só uma disciplina a mais de outro programa, né? Deveria ser. Você tem que conhecer o programa quando você é no centro de O programa aceitando deveria estar resolvido. Mas a gente faça por escrito para o reitor de pós-graduação, eles vão aparecer aí. O processo seguinte do professor Helder Bosca de Moraes Sarmento, afastamento para pós-doutorado, também a relatora professora Patrícia, a relatora professora Patrícia Fonseca Ferreira Ariente. Ela não está, deixa eu... Estão aqui. Professor Helder. Professor Helder Bosca. Eu vou ler o parecer aqui, professor. Processo 23.080, 080-804-2019, requerente professor Helder Bosca de Moraes Sarmento. O presente processo trata do pedido de afastamento do professor Helder Bosca para cursar estágio pós-doutoral no país no período de 5 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. O requerente pretende desenvolver pesquisa intitulada Fundamentos sobre a Ação Profissional em Serviço Social, com supervisão do professor doutor Alípio Casale, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Considerando que o requerente A. apresenta a carta de aceite da instituição de ensino no processo de solicitação de afastamento, B. foi selecionado pelo edital 120 DDP Prodegest 2019 e C. teve sua solicitação de afastamento aprovada pelo colegiado do Departamento de Serviço Social, sou de parecer favorável à solicitação de afastamento para a realização de pós-doutoramento do professor Helder Bosca. Florianópolis, 12 de novembro de 2019, assina a professora Patrícia Fonseca Ferreira Ariente. Em discussão, parecer da professora Patrícia, lido pelo secretário Roberto. Não havendo ninguém a discutir, em votação, quem concorda com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Outro processo da professora Cibele Barçalini Martins, solicita afastamento também para pós-doutorado. Também a relatora, a professora Patrícia Fonseca Ferreira Ariente. Roberto, vai você fazer a leitura? Vamos lá. O presente processo trata do pedido de afastamento da professora doutora Cibele Barçalini Martins para cursar estágio pós-doutoral no país no período de 20 de março de 2020 a 20 de março de 2021. A requerente pretende desenvolver pesquisa intitulada A Influência dos Novos Critérios do Sistema de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior no desempenho de programas de pós-graduação brasileira, com supervisão da professora doutora Clândia Marfini Gomes, junto ao programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Considerando que a requerente apresenta a carta de aceite da instituição de ensino no processo de solicitação de afastamento, foi selecionada pelo edital 120 DP Prodegest 19 e teve sua solicitação de afastamento aprovada pelo colegiado do Departamento de Administração, sou de parecer favorável à solicitação de afastamento para a realização de estágio pós-doutoral da professora Cibele. No 12 de novembro de 2019, assina a professora Patrícia Fonseca Ferreira Ariente. Obrigado, Roberto. Em discussão? Uma dúvida. Eu participei de uma reunião onde foram passados 7 professores da administração. Então, ela é a oitava professora. Isso eu já ressaltei numa reunião de departamentos. Agora existe uma legislação, né, que limita o afastamento em torno de, no máximo, 15%, no caso, considerando todos os afastamentos, né, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, com essa regra nova, talvez agora as próximas solicitações, naturalmente, desse edital que a Prodegest desenvolve lá, que ela publica, faz e tal, eles estão contabilizando essas concessões, né? Poderão, naturalmente, prejudicar até, às vezes, um outro departamento, mas vai chegar uma hora que vai estourar no 15% e a não vai ser mais aprovada, a não ser que esses retornem, no caso. Desculpa. A dúvida era justamente nesses dois casos, os dois processos passaram por esse edital,
Sim, Sim. está dito aqui. Passaram de eleição. Foram selecionados. Eles estão aprovados por dentro do regulamento. É que a professora levantou uma questão, que naquela ocasião, no departamento, até a professora Luiz Marques tinha levantado essa discussão, se tinha um percentual e tal, não existia, na verdade. Era um planejamento de cada departamento. Né? Agora tem esse decreto, então, esse decreto a gente vai. Eu queria falar. Eu só queria comentar que agora, em alguns minutos, nós vamos discutir aí o PAD, né? E vai ficar bem evidenciado o quadro do nosso departamento. Mas ao mesmo tempo que tem gente saindo, tem gente chegando. Né? Isso, deve ter gente chegando, que só tem 4 claro, afastados. Então não há 7 professores, não. Eu acho que deve ser gente voltando. Retornando, né? Exatamente. Só para ressaltar também, o novo edital deve sair em fevereiro ou março, tive semana passada lá. Foi feito rapidamente, agora foi o primeiro, né? Foi outubro. E o próximo agora, vai ser o próximo. Frequente, vai sair em fevereiro ou março. Na verdade, eu acho que assim, hoje, por enquanto, eu acho que em virtude da pressa da elaboração desse edital, eles não puderam se atentar a fatores como esse, a questão da professora está perguntando, porque hoje o percentual é calculado em relação a todos os afastamentos da universidade, né? Mas acho que vai ter que ter esse detalhamento em relação aos departamentos. Uma hora vai chegar isso. Do centro, e 15% é em relação à universidade, depois vai ser em relação ao centro e em relação ao departamento. Eu participei desse último, em relação à unidade, ou seja, em relação ao centro socioeconômico. Isso tem uma discussão lá na unidade. Pelo menos o último estava assim, era com relação à unidade. Sim. Isso teria que ser explicado. Então é uma preocupação. Mas o projeto está discutindo como o professor vai alocado no departamento, toda a estrutura de docência é no departamento, eles estão discutindo essa questão, se será de fato na unidade ou no departamento. Mas isso aí, naturalmente, nesse novo edital deve sair uma... Vai continuar esse mesmo percentual? Esse percentual está no decreto. Já foi alterado, mas acho que altera pouco, porque se considera de que, como, por exemplo, tem os percentuais relacionados ao mestrado e doutorado, a universidade tem poucas, por exemplo, no caso de docentes, poucos docentes que ainda precisam fazer o mestrado ou o doutorado. Então, isso tudo o percentual vai subindo para o pós-doutorado, que já estava na previsão nesse próprio edital. Né? Mas, pelo que eu lembro, quando eu questionei lá para fazer os pareceres, eles afirmaram que o percentual que foi indicado no decreto alterava pouco o que já vinha sendo praticado na universidade. Tanto é que eu acho que todo mundo que solicitou conseguiu classificação, né? Só um que não. Um que não. Na universidade deve ser em função de documentação. Não batia no limite dos 15%. A seguir, então, o processo do Departamento de Serviço Social, é o PAD, o relator é o professor Daniel Ricardo Castellano. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nós não votamos, né? Eu fiz a pergunta e nós acho que nós não votamos. Votamos primeiro, depois... Primeiro nós votamos, bem rápido. Tá. Estimadas e estimados membros do Conselho, tendo como fundamento a Resolução 053 de 95 do CEP, que estabelece normas para a distribuição de atividades docentes do Magistério Superior, submeto a este Conselho parecer referente ao PAD de 2020.1. Em termos de regime de trabalho, o Departamento conta com 29 professores efetivos, 3 substitutos, 2 voluntários. Há previsão de contratação de mais um efetivo para 2020.1, totalizando 4 substitutos. Para esse período, o Departamento prevê distribuir o total de 1.383 horas da seguinte forma: 489 ao ensino, 35%, 190 horas a orientações, 13%, 286 a pesquisa, 20%, 204 a extensão, 14%, 214 a funções administrativas, 15%, contemplando assim as atividades de ensino, pesquisa, extensão, formação e administração previstas em lei. Deve ser registrado algumas observações. Primeiro, que dos 29 docentes efetivos, 12 apresentam carga horária superior a 40 horas semanais. Conforme a avaliação da comissão do PAD do departamento, abre aspas. Tal situação ocorre com vistas a manter o registro fiel da carga horária realizada nas atividades efetivamente desenvolvidas, conforme a deliberação do colegiado do departamento. Deve-se destacar que, em virtude de reduzido número de docentes do departamento, é realizado um rodízio entre os professores. A cada semestre, alguns com 12 horas em disciplinas, ou seja, lecionam 3 disciplinas.
enquanto outros assumem 8 horas, 2 disciplinas. Há também um docente com carga horária inferior a 40 horas, mas que realizará a atualização do seu projeto de pesquisa até a consolidação do PAD. Por fim, ressaltamos a necessidade, até o momento da consolidação do PAD, da adequação dos pontos indicados pela comissão do departamento, quais sejam: registro das horas de atendimento aos alunos no sistema, adequação do registro de pesquisa e extensão ao máximo deliberado pelo colegiado do departamento, e que se registrem também as disciplinas de pós-graduação no sistema. No entendimento desse relator, no entanto, tais observações não impedem que o Departamento de Serviços Sociais exerça com qualidade, no período 2020.1, suas atividades de ensino, pesquisa, administração, extensão, formação, conforme prevê a legislação. É por essa razão que sou de parecer favorável à aprovação do processo de pauta. Em discussão, parecer? Professor Jaime? Eu queria muito que essa notícia fosse verdadeira, que você lembra. E tem uma previsão de contratação de professor efetivo. Substituto. Não? Você falou efetivo. Eu tenho ela, mas é verdade. Estou dizendo 4 substitutos, eu achei meio estranho. Eu coloquei a previsão de contratação de mais professor efetivo, você está dizendo 4 substitutos. Que foi, estava no parecer da comissão. Desculpa, da notícia. Fake news. Quer discussão parecer com a operação feita do professor Castelão? Não havendo que queira discutir então em votação, quem concorda com o parecer permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. O processo seguinte é o processo do PAD do Departamento de Ciência da Administração. O vereador professor Joyce Antônio Lorani. Com a palavra, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É o processo número 23080, 086, 976/2019-2032. Trata o presente processo do Plano de Acompanhamento de Atividades Docentes do Departamento de Ciência da Administração, PAD 2020/1. Conforme portaria 012 do CAD CSC 2019, foi constituída a comissão para elaborar o PAD 2020/1 do Departamento de Ciência da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, composta pelos professores Bernardo Meyer, Rafael Schlickmann e Helena Quirten de Salles Ullion, que, em 1 de dezembro de 2019, entregaram o PAD à chefia do departamento para os encaminhamentos devidos. Que cabe destacar: o Departamento de Ciência da Administração conta com 52 professores no seu quadro docente para o semestre 2020/1, sendo 38 professores efetivos, 6 professores voluntários, 7 professores substitutos e 1 professor visitante. Todos os professores efetivos possuem regime de dedicação exclusiva. Dos 6 professores voluntários, 2 atuam na graduação presencial, 1 na graduação à distância e outro na pós-graduação. Uma das professoras substitutas encerrou seu contrato, assim o semestre inicia com a participação de 6 substitutos. Isso então aí vai baixar para 51 professores. No sistema PAD 2021 do CAD, no momento consta um total de 1.460 horas de atividades semanais do departamento, que foram distribuídas em atividades de ensino, orientação, pesquisa, extensão, formação e administração, a partir das informações contidas no PAD, que consta nesse processo, ficando assim distribuídas. Então, horas de ensino dá 520 horas, que equivale a 35%. Orientações, 208 horas, 14,25%. Pesquisa, 215 horas, equivale a 14,73%. Extensão, 51 horas, equivale a 3,49%. Formação, 168 horas, equivale a 11,51%. E administrativas, 298 horas, equivale a 20,40%. Observações. Há uma divergência aqui entre o total de horas que consta no sistema PAD e o relatório da comissão. A comissão define como horas totais 1.488 horas. E aí eu observei, deve ser alterações que ocorreram posteriormente ao fechamento do PAD. O PAD fechou lá em 4 de dezembro, né, e ontem eu entrei lá no sistema e tinha uma diferencinha de pequena, deve ser algum ajuste feito posterior.
Posso comentar, João, se na verdade essa diferencinha se deve ao fato do PPGAL, o Programa de Pós-Graduação em Gestão Universitária, não haver ainda lançado as suas disciplinas. Certo. Tá? No momento que houver esse lançamento, eu imagino que a gente vai chegar nos 88. Tá. Então, outras observações que o professor Pedro fez. O Departamento de Ciência da Administração, o CAD, conta no semestre de 2021 com 3 professores afastados para o exercício de outras atividades acadêmicas: professor Alexandre Marino da Costa, professor Alexandre Moraes Ramos, ocupa um cargo na reitoria, né? E o professor Maurício Fernandes Pereira, cedido ao município de Florianópolis para exercer o cargo de secretário de Educação. 2 professores estão afastados para tratamento de saúde, o professor Rolf e a professora Evelise. 4 professores afastados para pós-doutorado, segundo o professor Pedro Melo: Cibele Barçalini Martins, Thaisa Dias, Rosália Albracila Varda e Renê Hiroshi. E uma professora afastada da UFSC por até 3 anos para tratar de assuntos particulares, a professora Rebeca de Moraes Ribeiro Barcelos. Algumas não conformidades constatadas no sistema PAD, que deverão ser ajustadas no consolidado. Aqui no sistema aparece 2 professores em vermelho, então eu sugiro que no consolidado se faça o ajuste, deve ser esse problema ali, que é o professores Claudelino Martins Dias Júnior e Paulo Ottolini Garrido, porque há uma não conformidade ali para ajustar no consolidado. Do parecer: a elaboração do PAD 2020/1 está instruído em conformidade com o que determina a Resolução 53/CEP 95, de 31 de agosto de 95, que considera como atividades pertinentes aos docentes do magistério superior aquelas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão e atividades de formação ou atividades administrativas. O relato elaborado pela Comissão do PAD 2020 foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Departamento de Ciência da Administração, reunião realizada em 4 de dezembro de 2019. Assim, considerando as inconsistências relatadas e que o referido processo está devidamente instruído, sou de parecer favorável à aprovação do Plano de Atividades Docentes do Departamento de Ciência da Administração, PAD 2020/1. Florianópolis, 11 de dezembro de 2019. Sem discussão, parecer? Agradecer ao professor Joyce pelo parecer, né? Só para comentar que os 2 casos ali que ele destacou, o professor Claudelino Dias Júnior, o professor Paulo Ottolini Garrido, né? Eles ambos sofrem do mesmo mal, vamos dizer assim, né? Eles contam com horas de extensão ainda não contabilizadas no PAD por conta de terem submetido os processos tardiamente e não foram aprovados pelo coordenador de extensão, estão em vias de, então não devidamente integralizados no PAD. Na minha opinião, eu acho que devem ser corrigidas no consolidado. Eu acho que corrigir mas a gente só menciona que está em não conformidade. Mais alguém gostaria de participar? Não havendo, então, em votação, quem concorda com o parecer, permaneça como está. Então, aprovado por unanimidade, com as ressalvas colocadas e devidamente explicadas pelo chefe do Departamento de Administração. O processo seguinte é o Departamento de Ciências Contábeis, também PAD, relator é o professor Daniel, mas posso para o professor Arley, vai fazer o relato. Bom, pessoal, primeira vez que eu faço um relatório, então, um aprendizado. Muito tempo. Ok? Prezado conselheiro, o presente processo trata do planejamento de atividades docentes, PAD, do Departamento de Ciências Contábeis, de 2021, conforme previsto no calendário acadêmico, e atendendo ao artigo 21 da Resolução 053, CEP 95, de 31 de agosto de 95, o PAD 2021 deve ser apreciado e aprovado pelo Conselho de Faculdade. Consta nesse processo os seguintes documentos. Então, eu relato aqui todas as resoluções de cada a posição de cada professor, não preciso ler todas aqui. Consta também o plano de atividades e o parecer da Comissão do PAD 2021, do Departamento de Ciências Contábeis, em processo.
da análise. De acordo com o parecer da Comissão de Elaboração e Relato do PAD 2021, do Departamento de Ciências Contábeis, o PAD para 2021 apresenta 30 professores efetivos em regime de dedicação exclusiva e 6 professores substitutos, sendo 3 em regime de 40 horas e 3 de 20 horas. A carga horária estimada para o semestre de 2021 é resumida no quadro abaixo. Horas de ensino, 542 horas, orientações, 218, pesquisa, 178, extensão, 23, formação, 11, administrativas, 348, totalizando 1.320 horas. Também tem no quadro aqui a participação, horas de ensino, mais ou menos 41%, em 2021 era 40,11% em 2019,2%, que destaca uma mudança mais significativa em orientações, que era 9,9% para 16,5%. E outra mudança significativa foi em relação às atividades de extensão, que eram 12% do total de horas, passou para 1,7%. Destaque essas mudanças aqui. No parecer consta também referências a 3 professores cedidos a outros órgãos do governo e reitoria da UFSC, 3 professores que estarão em afastamento para o pós-doutorado no primeiro semestre de 2020 e um professor em processo de regularização em função dos trâmites da sua redistribuição da UNB para a UFSC. Em relação à presença de inconsistência no PAD de 2021, o parecer da comissão indica que o número menor que 8 horas aula, no caso do professor Fernando Richard, será ajustado na consolidação do PAD, no caso que aparece com menos de 8 horas. Ainda cabe observar que na planilha de atividades do PAD de 2021 consta que o professor em afastamento, Carlos Eduardo Lavarga, desculpa, Lavarga, tá certo. Lavarga. Apresenta 3 horas em administração, 11 horas em orientação e 15 horas em pesquisa. Destaque-se ainda que o número concentrado de horas em orientação, que o número bastante concentrado em horas de orientação em alguns tipos. O professor está em afastamento, mas consta a hora do PAD. Parece estranho. De forma geral, observa-se um aumento significativo do número de horas em orientações em 2020 em relação ao semestre anterior, assim como a redução expressiva de horas de extensão. Embora não estejamos avaliando o PAD consolidado, é importante uma atenção especial a essas alterações. Como sugestão, o parecer final poderia apresentar um resumo do número de professores em atuação em 2021 no Departamento de Ciências Contábeis, destacando o número de disciplinas atendidas, os projetos desenvolvidos, o número de professores em cargos administrativos, entre outras informações. Assim é possível visualizar a capacidade do departamento em atender as demandas do curso e os possíveis gargalos que podem surgir no início do semestre de 2021. Em relação ao parecer, considero que as alterações apresentadas estão de acordo com a resolução vigente e considerando o parecer de aprovação do PAD provisório do colegiado do Departamento de Ciências Contábeis, sobre o parecer favorável à aprovação do PAD 2021 do Departamento de Ciências Contábeis. Tem discussão, parecer? Talvez a questão do professor Lavarga, essas horas, talvez elas tenham sido destinadas antes, que estava ainda em dúvida se ia ser liberado ou não, e talvez ela, por isso que foi destinado horas. Acho que é isso. Não, mas os dois casos não, mas os 2 casos que estão para sair tem horas. E já foi colocado, porque eu acho que é exatamente essa situação de que vai que não sai. Isso, a gente ficou na dúvida. Mas esse é o caso daquele que está já afastado. Não, o Lavarga também vai sair posteriormente, em fevereiro. Ele vai sair. Vai sair. Então, talvez seja um pouco isso. Mais um comentário? Parecer? Então, em discussão, em votação, quem concorda com o parecer permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade.
processo seguinte é do Departamento de Economia e Relações Internacionais, PAD também, relação do professor Jaime. Então, eu PAD do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e eu queria fazer, eu de vez em quando relato alguma coisa lá da economia, eu queria entender por que é CMM. Economia? E eu sou de lá. Economia. Ciências econômicas? Se colocar em inglês, vai dar esse negócio aí. Me sinto menos ignorante, porque eu procurei em vários lugares para ver se eu encontrava uma explicação. CCN já não fecha, não se preocupe. Sim, mas CCN ainda dá. O N de contabilidade. CNM são letras na palavra economia, Jaime. Professor Jaime, é que originariamente era Departamento de Ciências Econômicas. E aí depois mudou a nomenclatura. Departamento de Economia e Relações Internacionais, mas não mudou-se a sigla. Só por isso. Você consiga dizer aeroporto. Aeroporto. Vamos lá. Da instrução do processo, né, o processo está instruído com a normativa, versão impressa do plano de atividade do departamento, a subunidade acadêmica em epígrafe, a lista de turmas, portaria de nomeação de docentes para diversas atividades administrativas e parecer emitido pelo relator indicado no âmbito departamental. Como do relatório. O relator do PAD 2020 do Departamento de Economia e Relações Internacionais, as folhas 36, destaca o processo adotado para a elaboração do referido plano, com a participação das coordenadorias de cursos de graduação e pós-graduação e de docentes por meio de consultas diretas, bem como por meio de reuniões específicas para esse fim. O relator enfatiza o êxito do processo participativo na elaboração do PAD, ainda que a atribuição de disciplina seja responsabilidade das chefias dos departamentos ouvidas as coordenações de cursos. Sugere o relator que se viabilize um planejamento anual quanto à distribuição de disciplinas, que segundo ele, poderia dirimir alguns conflitos. O relator também aponta o descompasso entre o processo de matrícula dos estudantes e a definição de turmas e atribuições de disciplinas aos docentes, afirmando que, embora seja algo de difícil resolução, a construção de uma resposta mais adequada à questão seja imprescindível. Sugere que o PAD, bem como o Plano Departamental de Capacitação Docente, sejam discutidos antes do período de matrícula dos estudantes. Tal problema sempre certo, vislumbra que no momento das matrículas, aos estudantes seja publicizado um conjunto de informações necessário para esse procedimento. Disciplinas, total de turmas ofertadas, nome do docente destinado para cada disciplina e turma, etc. E que nem sempre tem sido garantido em virtude das inúmeras variáveis. Destaca-se que essa problemática não é uma particularidade do departamento, que sugere que tal questão possa ser discutida coletivamente pelas chefias dos departamentos e pelas coordenações de curso no âmbito do CSE. Todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui? É que há um descompasso de fato. A gente põe as disciplinas, as turmas, e quando a matrícula começa, muitas alterações acontecem. Desde o nome de professor, disciplina que iria ser oferecida não vai mais ser oferecida, enfim. Então a gente tem de fato um descompasso, que não é só o cargo do departamento, mas acho que todos os departamentos passam por isso. Quem sabe a gente discutir um pouco melhor, talvez, alguma coisa em termos de calendário, talvez. Mas não é fácil de acertar. Nada fácil. Já. Por isso a gente só aponta, ele aponta um problema que eu reitero que ele apontou, né? O relatório apresenta uma síntese comparativa entre os dados constantes do PAD 2018 e 2019-2, com indicadores que evidenciam o número de docentes com atividade, horas totais alocadas e hora por docente com atividade, demonstrando o crescimento do número de docentes em formação, o que foi viabilizado pela contratação de professores substitutos. Destaca também as inconsistências apontadas no sistema de registro do PAD 2021, muitas delas relacionadas ao não registro de carga horária destinada ao atendimento desta classe aos estudantes por parte dos docentes, e ao fato de que alguns professores não integralizam a carga horária de 40 horas com atividades acadêmicas, conforme é exigido, mesmo que o relator anterior também apontou em algumas situações. Tais inconsistências, segundo o relator indicado pelo Departamento de Economia e Relações Internacionais, devem ser sanadas no período de consolidação do PAD, que é ratificado por esse relator. Do parecer, considerando que se trata o PAD ainda em fase de elaboração,
conjunto das inconsistências indicado no presente processo pelas relatorias poderá ser corrigido no momento de sua consolidação, sob o parecer favorável à aprovação do plano de atividade docente do Departamento de Economia e Relações Internacionais, ora apresentado. É o parecer. Tem discussão, parecer? A questão que o Jaime destacou... desculpa. A questão que o Jaime destacou é que a gente postou o PAD no primeiro dia de matrícula. Então, algumas disciplinas já estavam lá, e aí teve um afastamento, a gente teve que fechar 2 matérias. E aí, para os alunos, fica estranho, né? Aparece a disciplina, eles se matriculam, a gente fecha. Então, eu destaquei só para a gente começar a construir um departamento com um entendimento para tentar adiantar, assim. A hora que abrir a matrícula, eu tenho que estar tudo sanado. No meu entendimento, pedidos de saída não devem ser aceitos. Mas, enfim, então, eu coloquei para levantar essa questão do departamento. De prazos. Para ouvir? Tem mais alguém que gostaria de participar? Então, não havendo em votação, quem não pode comparecer permaneça como se encontra. Não aprovado por unanimidade. O processo seguinte, a professora Patrícia, ela não pôde comparecer, embora ela tenha relatado 2 processos, né, Roberto? Relatou 2 processos por causa sim, regime de urgência, que estávamos sem conselheiro. Processos que chegaram bem em cima da hora, mas não pôde vir aqui à reunião, o comércio chegou mais cedo. E aí tem um terceiro processo, que é o Departamento de Economia, que é do professor Economia e Relações Internacionais, que é do professor Jailson bem, só dar uma explanada do que aconteceu com ele. O processo já foi aprovado por aqui, na verdade. O processo do professor Jailson, ele estava pretendendo bolsa para o exterior. E, ao mesmo tempo, para não saísse a bolsa, ele iria para o pós-doc no país. Quando que acabou saindo a concessão da bolsa, então agora o processo voltou ao CPPD e a CPPD só pede que se faça, que se referende aqui essa concessão da bolsa e aí muda o local de afastamento dele, que passa a ser no exterior. Somente isso. O Departamento de Economia já está autorizado. E a professora proposta referente. Parecer devidamente autorizado. Eu acho que foi o que parecer. Eu acho que a imigração, se ele mudasse, teria que voltar. E já passou pela CPPD e volta aqui só para referendar essa concessão a da minha bolsa. proposta, então, como não tem parecer, tem só parecer do Departamento de Economia, no caso, né, seria assim, o Conselho da Unidade homologar, né, ratificar essa decisão do afastamento do professor com as alterações propostas pelo consubstanciado no parecer do professor Elco, que foi o relator lá da Economia, e eu encostei em ata para porque não tem parecer, na verdade. Eu acho que tem, porque eu acho que o meu parecer... Não, o seu parecer está favorável. Então, exatamente, mas naquele momento já se previa essa possibilidade. Vinha acontecendo, ele só teria que retornar para a aprovação. Aí a CPPD, feito isso, o processo foi aprovado, foi a CPPD para comunicar essa alteração e a CPPD solicitou então que voltasse ao departamento e ao conselho para referendar. Sim. Bom, qual que é a instituição que ele está indo e onde fica? Acho que é Colômbia. Colômbia. Mas a minha proposta é assim, o Conselho ratificar o parecer com as alterações encaminhadas pelo Departamento de Economia e Relações Internacionais. Mas se houve indicação nova, uma questão, se o CPPD pediu novamente a manifestação do departamento, o departamento se manifestou, falaram, né? Tudo aqui. Se manifestou, só falta eles falaram que tem que passar pelo Conselho da Unidade. Então, a minha proposta é o Conselho da Unidade ratificar essa decisão do afastamento do professor. Todos concordaram? Eu mesmo dou um despacho ali dizendo que o Conselho aprovou, ratificou a decisão do departamento e tal. E, claro, o parecer do professor Jaime, o parecer anterior, que já havia sido aprovado aqui no departamento. Todos concordam, então? Então está aprovado também, depois fizemos o encaminhamento. O professor Raimundo... não, só... é sobre esse assunto, não? Não. Tá, é outro. O professor Raimundo, que foi o nosso vice-diretor aqui do centro, e é professor voluntário também, pediu para vir aqui hoje no Conselho da Unidade e fazer uma mensagem final da despedida dele, como todos concordam, o professor faça uma manifestação rápida. A despedida não, né? Mas bem, se ele quiser ir. Devia continuar. Obrigado. Professor Irineu, alguns meses na mesma sala,
senhoras e senhores votantes. A passagem foi rápida. Foi uma semana. Mas foram 17 semestres. Um semestre eu assumi para o Departamento de Administração. Depois, devido a algum problema de regulamento, não consegui cumprir o prazo do contrato firmado com a reitoria. Na subida e descida da escada, o professor Armando falou que eu poderia lecionar para o curso de Economia. Ele relatou que tinha uma mudança curricular, consequentemente alguns alunos ficaram com problemas de carga horária, alguma coisa assim. Eu apresentei para o professor Armando 2 disciplinas. Em cada semestre, lecionava uma. Uma foi gestão da qualidade e a outra gestão financeira e empresarial. Cada semestre vai ser nada. No primeiro semestre, nós tivemos uma adesão de poucos alunos, 15 alunos, porque quando passou o pedido pelo departamento, já foi na rematrícula. E essa rematrícula, somente 15 optaram. Mas depois, a adesão foi, talvez a propaganda, foi um pouco gerada e passou de mais de 30. Chegou um semestre que tinha 51 alunos. Então, isso aí não é desse. E acontece que esses 8 anos que eu passei na economia foram bem aceitos pelos professores. Mas meu contrato com a universidade termina agora em março. E eu pretendo não renovar. Eu quero cuidar um pouco da minha família. Então, eu deixar para vocês um agradecimento. Principalmente a turma da economia. Me acolheu durante esse tempo. Eu não tinha sala, tinha os alunos naquela pequena sala dos professores. Mas depois, com o Renan de Gaveta, alguma coisa, consegui uma sala. E aí eu atendi os alunos. Isso consta no meu plano de ensino, que 1 hora antes da aula, eu dedicava para os alunos. Quase todos os dias, comparecia lá na sala, tirando dúvidas, não só da nossa disciplina, mas dúvidas sobre outra disciplina. Eu tive um trajeto na universidade nos anos 70, na antiga Faculdade de Ciência Econômica, de lá para cá, fiz outras coisas, trabalhei na reitoria como diretor de departamento esportivo, colaborei com a auditoria durante 4 anos, ouvindo muito, só reclamações, nada disso. E a partir daí, depois eu passei por subchefe do departamento, 3 vezes, uma com o professor Colossi, 2 com o professor Linhares, e também colaborei com a direção do centro, 2 vezes, uma com o professor Vitor do Capelino. E está na direção do centro, só problema. Parece só a indicação. Então, eu acredito que o professor Irineu tenha feito mais de campo devido a esse tempo. Eu muito obrigado. Até breve. Destacar, na verdade, que aqui consta que o professor Carlos Eduardo Lavarga, com afastamento do país para o pós-doutorado na Espanha, com previsão de afastamento, que é isso que eu entendi, com previsão de afastamento em 2020, o professor Rogério Nunes e a professora Fabrícia Rosa. Naquele momento. Os 3 que são na mesma época.
20? Mas um está com previsão e o outro... É que o Lavarga, no momento que a gente fez, ele já estava afastado, já estava praticamente certo. E os outros dois ainda estavam em processo. Por isso que eu falei. Então não temos mais nada a tratar. Agradecer a colaboração de todos. Hoje à noite temos a festa de Fábio Colombo, que tiver interesse, disponibilidade, vai ter aqui no centro. Manda do Roberto. Obrigado a todos aí. Vamos, França. Eu também estou lá na coordenação. Não tem. A pessoa não esquece na sala? Chega de. Tá bom. É só para brincar, né? Na verdade, na informalidade, o correto seria, né? Nós botávamos a leitura ali. A gente vai fazer um formulário de voluntários, então ele chega lá, já chega. Pode dar uma noite mais de mesmo valor. Todas as companhias que participei, se eu tivesse muitos outros colegas da Fora, me via que está preso portarias, Udimar. Mas conversa com ela. Vai ser Nicole e Juarez, né? Dois. Mas eu conversa bem com a Nicole também. Tá bom? Não, vai ficar certinho. Eles não vêm para vocês? Não, só com votação. E daí, entendeu? Não é assim. Isso você planeta. Quer alguma ajuda, cara? Não, obrigado. Quer levar a chuva, né? Apareceu lá pelas 8, Lima. Isso. Você fica por escrito.